Gente, boa tarde a todos. Vamos começar, que a gente tem que cumprir aqui um cronograma de horário bastante duro, já estamos um pouquinho atrasados, porque o painel da manhã acabou quase 1 hora, então está todo mundo atrasado. Bem-vindo a todos, esse aqui é o primeiro painel, né? Então, antes de tudo, eu queria agradecer imensamente aqui o convite da BDF, na presença aqui do meu querido Gustavo Brigagão, é um prazer enorme estar aqui de novo, estar aqui nesse evento maravilhoso, né? Temos 200 palestrantes, uma série de pessoas queridas, um evento realmente extremamente relevante, né? A gente viu hoje de manhã quanta deferência, quanto parabéns para a BDF, né? Bojo do Direito Tributário, quantas associações aqui prestigiando o evento, então eu queria agradecer imensamente, é um prazer enorme estar aqui. Eu não posso demorar muito, porque se me deixar eu falo mais do que todos os meus palestrantes, nós temos 6 hoje integrantes aqui do nosso painel, e o nosso primeiro painel, ele é extremamente interessante, porque ele sai um pouco do detalhe, né, da lei complementar, da reforma tributária, e começa a aprofundar um pouquinho mais dos impactos econômicos da reforma, uma questão que ainda todo mundo está um pouco árida, se a gente pensar, todo mundo fala em desenvolvimento, né, federalismo, desenvolvimento setorial e etc., mas agora a gente precisa aprofundar isso aqui um pouquinho mais. Então, sem mais delongas, eu vou chamar aqui os nossos palestrantes de hoje, né, e vou pedir para subir aqui a mesa. Primeiro, o Dr. Clério Chiesa, por favor. Aqui primeiro, ele vai falar do IBS, CBS e o federalismo, né, a oportunidade pelo desenvolvimento regional. Né, o Dr. Clério é mestre e doutor pela PUC, professor da graduação e pós-graduação de Direito Tributário, consultor e advogado. Na sequência, o chamado Dr. Walter Lobato, meu querido Walter Lobato. Walter. Professor Walter Lobato vai falar sobre segurança jurídica e simplificação, né, um novo ambiente de negócios para o Brasil. Dr. Walter, aqui eu vou cortar a lista dele de méritos e de descrições, mas é mestre, doutor em Direito Tributário pela UFMG, sócio do Sacha Calmon, né, Isabel e Dercy, consultores advogados, professor de Direito Tributário do curso de Direito de Ciências do Estado da UFMG, coordenador da Liga Acadêmica de Direito Financeiro e Tributário da UFMG e presidente honorário da Bradetê. Na sequência, a doutora Gláucia Lauleta, por favor. Querida Gláucia. A doutora Gláucia vai falar sobre tributação, inovação e sustentabilidade. Dava para uma palestra só, né, gente? Caminhos para o crescimento, né? Doutora Gláucia é advogada, é formada em Direito, óbvio, né? Aqui tem uma quantidade também de qualificações enormes, né? Foi conselheira aqui da OAB de São Paulo, membro internacional do Bar Association, membro do Tax Committee US Chamber Commerce, coordenadora do Comitê de Liderança Feminina do Centro de Estudos Sociedade do CESA e membro da Aliança Jurídica de Equidade do Gênero e sócio do Matos Filho. Na sequência, vou chamar também o professor Hali Hanais. Querido Halley, vai ter o desafio aqui de falar de tecnologia, digitalização e o futuro da tributação no Brasil. O Dr. Halley, ele é advogado em São Paulo, bacharel em Direito pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Tributário pelo CEL, Centro de Estudos de Extensão Universitária de São Paulo, Fusões e Aquisições pela EGV, membro do Conselho Superior da FEComércio, sócio titular também do Hanais Advogados e presidente da ABAT. Na sequência, Dr. Paulo Caliendo, por favor. O Dr. Paulo vai falar sobre tributação inteligente, como o novo modelo pode impulsionar o crescimento econômico. O Dr. Paulo é professor titular da PUC do Rio Grande do Sul, doutor em Direito e Filosofia, advogado e ex-conselheiro do CARF. E, por último, não menos importante, doutora Mariene Coutinho, por favor. Mariene tem uma palestra super interessante, espero que dê tempo, né, Mariene, para ela tratar sobre tributação e geopolítica, desafios e oportunidades do desenvolvimento econômico. Mariene, ela é advogada, consultora e conselheira, transformação digital, inovação e comércio internacional, e para todo mundo que sabe, é sócia da KPMG também, e é uma das maiores lideranças femininas. Se todo mundo, acho que a Mariene foi a primeira que começou, né, defendendo toda a mulher no setor empresarial. Então,
Gente, eu não vou me delongar mais, já vou passar aqui a palavra para o doutor Quiles, para fazer a apresentação dele, e eu já volto para o meu lugar para dar tempo para eles. Bem, boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar essa mesa, dizer que é uma honra estar ao lado de vocês. Quero agradecer ao honroso convite aqui, meu amigo Gustavo Brigagão, a professora Betina e a todos da ABDF, né, por esse convite. É um momento importante, um momento de grande importância para o país, né, de reflexão. É um momento que acho que nós temos mais perguntas, interrogações do que respostas, né? Mas sempre pensar junto e com outras pessoas refletindo sobre o tema, com certeza nós teremos um resultado muito maior em termos de aprimoramento do sistema. Talvez aquilo que tenha faltado um pouco, né, Gustavo, ali em relação à reforma tributária, a ouvir os juristas, né, que esta é uma reforma que traz um tributo novo e que eu, às vezes, tenho chamado de ST, né? Que é o imposto sobre tudo. Então, está mais para essa ideia do que propriamente o IBS e a CBS, né? É um tema maravilhoso, né? Desenvolvimento, né? Federalismo, né? Principalmente num país como o nosso, onde, diante de tantas diversidades, né? E dificuldades que nós temos em relação a isso, não só em relação à carga tributária, mas também em relação às bases tributárias, ao desenvolvimento e tudo mais. Eu preparei minha intervenção, então, já que nós temos só 15 minutos, basicamente é o seguinte, fazer algumas considerações gerais sobre a reforma tributária, que impacta, a meu ver, diretamente ao desenvolvimento, porque há a questão do meu subtema, que é o desenvolvimento regional, mas a questão também em relação ao próprio sistema, né? Um sistema para que ele traga, realmente ele não atrapalha, porque no mínimo, se ele não atrapalhar o desenvolvimento, já estamos ganhando. Se ele impulsionar, quer dizer, nós estamos ganhando mais ainda. Então, vou fazer essas ponderações gerais, essas minhas preocupações em relação a alguns temas que me parece que trazem uma nova roupagem. No entanto, né, a crise do nosso sistema, em boa parte, na verdade, de efetividade. Então, nessa linha, essa primeira abordagem, e depois nós vamos ter aqui 3 pontos para reflexão, e deixo a todos para que possamos pensar juntos. Então, aqui, a primeira observação que me parece importante é que não podemos esquecer da reforma tributária, essa reta final, né, que era para ser um único tributo, acabou sendo 2, e nós sabemos o quanto isso impacta em termos de orientação e organização do sistema. Uma coisa é um tributo único, a outra é da forma como se fez, né, onde, a verdade, você tem, para alguns aspectos, uma independência, para outros não. Além disso, você tem uma crise quase que de identidade, a meu ver, porque, na medida em que você avança, você vê a própria regulamentação, e vou tentar demonstrar mais adiante, que em relação à distribuição de competência e aptidão, e como isso vai ser desenvolvido, ora você lê de um jeito, da própria lei, caminha para um lado, outra hora para outro, enfim, há uma indecisão desse desenho final. O importante é que foi aprovado, esse é o único. Agora, a que preço? Né? Eu diria, vamos ter que trocar os pneus com o carro andando, né? Porque muita coisa há por se fazer, né? E, nesse sentido, então, isso traz um grande prejuízo para o sistema jurídico. Nesse contexto, eu gostei dessa ilustração, por isso eu trouxe, não é minha, do portal da Reforma Tributária, tenho adotado, que esse é o nosso Ivão, né? Com as suas particularidades, com essas características de independente, mas não é independente, está atrelado, tem um comitê gestor, distribuição de competência, e nisso tudo amarrado nesse grande tributo, né, que nós temos novo. Em relação às linhas gerais ligadas ao desenvolvimento, eu colocaria alguns aspectos. Primeiro, a simplificação, não vai se entregar. Eu acho que, de fato,
né, aquela ideia de ter uma lei enxuta, poucos dispositivos, uma segregação, a sistematização, o que são normas gerais, o que é instituição de tributo. Veja, é uma lei complementar 214, normas gerais de direito tributário, norma geral do IBS e CBS. Bom, só o título, mas isso prejudica. Por quê? Porque você tem uma norma que institui, uma norma que traz uma série de dispositivos em relação a diretrizes básicas do sistema e que, na verdade, elas tratam de normas gerais. E são muitas as questões em torno disso, mas eu coloco só uma. Hoje eu lhe pergunto, em relação a dispositivos que tratam efetivamente de normas gerais, porque nós sabemos que o que define a característica do Instituto não é o veículo, né? Como é que fica a eventual incompatibilidade, e não são poucas? O regramento específico, por exemplo, da responsabilidade e sujeição passiva, prevalecerá as diretrizes do CTN ou da 214? Ah, não, isso é um mundo à parte. Não, isso não é um mundo à parte. É o único sistema, é o único ordenamento jurídico. Então, eu vou ter normas gerais e, subsidiariamente, vou aplicar o CTN. Então, veja que são questões fundamentais que impactam diretamente em todo o sistema. Teria N outras, mas, enfim, o tempo não nos permite. Não cumulatividade plena, esse discurso da não cumulatividade plena. A não cumulatividade plena, na verdade, no ICMS, penso eu que era mais um problema de efetividade do que propriamente normativo. A determinação constitucional era clara. O objetivo é neutralidade, nesse sentido de redução de não cumulação de tributo ao longo da cadeia. Logo, na verdade, todas aquelas exceções da Lei Complementar 87 são imperfeições do sistema, violações à não cumulatividade. Mas isso não precisa de reforma, precisa de efetividade. Se nós olharmos para o que foi feito hoje, vou pensar só normativamente, e há uma questão que me preocupa aqui, se nós olharmos para o texto constitucional, quais são as exceções da não cumulatividade? Uso e consumo e as demais hipóteses previstas no texto constitucional. Já viram como ficou o texto na 214? Mesma redação praticamente em relação aos usos e consumo, e diz, não se submeterão, não estarão sujeitos à regra da não cumulatividade, outras hipóteses previstas onde? Adivinhe, na lei complementar. Ou foi um problema de redação, de equívoco que passou, ou, de fato, foi deliberado. Veja, isso tem uma séria influência no sistema. Por quê? Irá rebaixar o princípio da não cumulatividade ao patamar infraconstitucional. E aí nós sabemos o que vai acontecer, provavelmente, se olharmos para o passado. Exceto prorrogações de aproveitamento de crédito, logo, cumulatividade. E quanto à questão do destino, também é um problema muito sério, todos sabem, já viram como é difícil definir. E eu diria que talvez é o prenúncio de uma nova guerra fiscal, que agora, talvez em menor proporção, mas teremos disputas em relação a isso também. Questão do lançamento, se prometia um lançamento onde o contribuinte tinha um paraíso, estaria pronto e acabado e era só recolher. Porém, é fácil colocar no sistema, parametrizar. Mas e o antes? E o parametrizar? Onde é o destino? Qual que é a alíquota a ser aplicada? Quando nós tivermos, vou apontar só um problema. Nesse lançamento assistido, onde, na verdade, você tem uma apresentação de um formulário, digamos assim, a primeira a aproximação em relação à constituição do crédito tributário, as possibilidades do contribuinte não são livres. Não é a mesma coisa que acontece hoje com a Receita Federal em relação ao imposto sobre a renda. Ele tem limites para alterar. E se ele não fizer nada? Constitui o crédito, confissão, título executivo. É assim que você é tratado. Esse é o tratamento para o contribuinte. Veja, isso impacta aonde? No desenvolvimento, segurança. Quem me diz que não vai haver um aumento enorme? Porque, na dúvida, melhor contestar. E veja, vamos pensar na seguinte situação. Quem vai ficar responsável para apresentar essa declaração? O comitê? Não há hipótese em que o comitê parametriza que uma dada situação deve recolher o município A, mas o município B entende que a tributação, aquela hipótese é dele, o destino é dele, não do A. Nós vamos abrir oportunidade para o município impugnar também? Ou ele simplesmente vai pelo caminho mais fácil e, às custas do contribuinte, vai realizar um novo lançamento? Então, tudo isso envolve previsibilidade, transparência, padronização.
que são elementos fundamentais para a boa funcionalidade do sistema. E o último item aqui é a questão de dialogar com a questão do resto do sistema, né? Porque o imposto, a reforma sobre o consumo veio como isolada, né? Sem levar em consideração o todo, penso eu. Mas, enfim, antes que acabe meu tempo, eu vou só deixar, são 3 pontos, vou colocar só para reflexão. Então, o primeiro deles é justamente essa questão dessa crise de identidade que eu coloquei. O que está compartilhado propriamente disso? Olha, o uso impróprio de termos, compartilhamento de competências. Competência como aptidão para instituir o tributo, só há espaço para os estados e municípios em relação à alíquota, nós sabemos. E com relação ao restante? Está compartilhado mesmo? Quem irá fazer o lançamento? Qual é o papel mesmo do IBS? Vocês podem ver que não há um comprometimento com os termos. Então, se eu pegar uma passagem, ele executa. Na mesma matéria, ele coordena. Mas, afinal de contas, ele coordena ou ele executa? Porque se ele executar uma coisa, se ele coordena, é outra. Quem realizará efetivamente a fiscalização? Num primeiro momento, pensou em levar todos para o IBS, penso eu. Viram que não ia dar. Pronto, então cada estado vai ficar em município, vai ficar com competência. Como que eu vou conciliar tudo isso? Ah, não, mas se houver fiscalizações concomitantes, todos serão chamados. Ah, todos serão chamados? E depois desse tempo? O prazo prescricional não decorreu, logo permanece a aptidão para lançar daquela unidade que se sentir prejudicada, penso eu. Segundo ponto, aqui é só para deixar para reflexão também, essa crítica severa que se tem feito nessa substituição do critério do valor adicionado em relação ao critério populacional, né? Se fazem críticas, por quê? Porque, na verdade, o que acontece aqui é que você passa, talvez, a essa ideia de um federalismo assistencialista. Por quê? Porque você vai premiar o cruzar os braços, né? Não vai mudar a minha situação, para que eu vou me esforçar para melhorar a minha arrecadação? Então, essa é uma crítica que parece que precisa e merece uma reflexão e talvez um ajuste em relação a esses critérios ou até um aprimoramento em termos de manter uma reorganização deles. E, por fim, né, tentando respeitar meu tempo, a guerra fiscal. E aqui nós sabemos que esse é um tema antigo e que divide muitas opiniões, né? Alguns contra, outros a favor e tal. E eu realmente também tenho sempre dúvidas muito sérias em relação a isso. Mas é fato que é o seguinte, em relação ao que está aí, hoje, já havia 160, que já havia tendente a eliminar os benefícios fiscais, ou seja, estaduais. Agora se pretende substituir por fundos, né? Tem o fundo que é transitório, com relação à compensação dos benefícios fiscais, e existe também o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Muito bem. Em relação a esse fundo, vem algumas questões... Temos algumas curiosidades que eu só queria trazer aqui, rapidamente. Primeiro, veja bem, hoje, o que nós temos? De benefícios fiscais, estima-se em 200 bilhões. Em 2043, há uma previsão que ainda temos aí, se fosse para manter, em termos de benefícios fiscais, 115 bilhões. O fundo começa em 8 e chega a 60. Nesse estudo publicado aí na Folha de São Paulo, né, então, me parece que nós teremos uma redução do custo, né, essa é uma perspectiva, dessa guerra fiscal em 40%. Esses fundos prestam-se a se desenvolver, entre outras possibilidades, está a infraestrutura, ciência, tecnologia, inovação, enfim, e outras. Agora, vejam só, para reflexão é o seguinte, o que, de fato, essa guerra fiscal que existia proporciona, né? Ela realmente traz grandes prejuízos para o federalismo? Bom, a única coisa que eu posso dizer, né, olhando, até porque foge até da minha alçada em relação, porque não é uma questão só jurídica, né, mas eu só sei dizer que algumas regiões, eu poderia dizer que se não fossem os incentivos, se não fossem esses benefícios, essas regiões não teriam se desenvolvido. E aí são vários exemplos. Anápolis, pegando o estado de Mato Grosso, a região de Três Lagoas, agora Inocência, Ribas do Rio Pardo.
e outros tantos que não teriam se desenvolvendo. Qual foi o grande prejuízo que o desenvolvimento dessas regiões trouxe em relação aos estados desenvolvidos? Essa é uma pergunta. Muito bem, e olha o que vai acontecer com relação a essa realidade. Tem aqui as defesas e as críticas, né? Se esses números estiverem certos, então veja só. 13 estados terão repasses superiores ao benefício extinto, né? Sua grande maioria, porque o critério, né, proporcional, Norte e Nordeste, e com exceção do Rio de Janeiro e Espírito Santo. E os outros estados terão uma redução de 50%. Tomando o exemplo de Mato Grosso do Sul, especificamente, Mato Grosso do Sul estima-se que hoje ele tem uma renúncia fiscal em torno de 5 a 6 bilhões ano. Sabe quanto ele vai receber? 1,6. Muito bem. E eu pergunto, e como que ele vai continuar desenvolvendo essas mesmas políticas com essa quantidade de recursos? Pouco provável. Não se sustentam nem os atuais. Imagine novas medidas em relação a isso. Portanto, a reflexão que eu trago é até que ponto, efetivamente, essa escolha, né, ela vai proporcionar esse desenvolvimento efetivo das regiões, ou ele será, então, veja bem, ele será mesmo um indutor de desenvolvimento, de atrativo de investimentos, ou será só mais uma receita extra? Porque também ligar estradas, você fala em obras de infraestrutura, ligar o nada a lugar nenhum, não leva a desenvolvimento. Muito bem. Então, para encerrar, para não ultrapassar muito meu tempo, a conclusão é de que ainda temos muito a fazer, né? E de que tal forma que penso que a oportunidade é essa, o PL 108 ainda está em andamento, e a ideia, acredito eu, é que fazer essas reflexões justamente para buscar, talvez, novos critérios, novas maneiras de se atender e reduzir as desigualdades regionais. Obrigado. Obrigada, professor. Foi muito bom. A gente vê quantos temas ainda estão pendentes, né? Infelizmente, o regulamento não está aí ainda para a gente ter resposta para alguma das considerações, né? Tem muita dúvida de como vai funcionar o comitê gestor, como vão ser as fiscalizações. Isso já ajudaria bastante a tirar um pouco dessa tensão que a gente tem, como é que tudo vai funcionar, né? Só para uma parte, a gente participei dessa semana, essa jornada que tivemos em Brasília na semana passada, do dia 4 até o dia 8, onde tivemos mais de 18 painéis discutindo com os técnicos da CERT, estados, municípios, justamente a regulamentação. Muitas das questões que a gente está colocando aqui estão sendo tratadas e vão ajudar. Agora, o grande ponto que me parece que está faltando é que essa reforma demanda uma outra reforma, que é ter um Estado competente. Quem é que está desenvolvendo a nova política de desenvolvimento regional para fazer o desenvolvimento regional na medida que um país de dimensões como o Brasil consiga fazer, né? Esse é um ponto que o professor colocou, que muito me preocupa, né? Nós vamos tirar os incentivos, ok, já não podemos fazer mais nada, já está na lei, precisa de um poder pensante muito, muito azeitado, vamos dizer assim, para desenvolver o Brasil, né? Mas eu não quero me delongar mais. Essa é uma palestra para um seminário inteiro, né? Como que a gente vai desenvolver o Brasil de verdade? Esses fundos têm valores enormes envolvidos, mas, enfim. Vamos seguindo aqui. Professor Walter, por favor. Bom, abrir a latinha aqui. Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Como eu disse lá no painel de abertura, quando representava a Bradetê, para um filho da escola mineira, discutir direito tributário, ver o mar e ter pão de queijo, que eu não iria mais embora. Tanto não fui que voltei para dar uma palestra à tarde, né? Então, cumprindo a minha promessa de ficar. Se a Dani quiser o Brigagão, amanhã também posso falar, depois da manhã também. Muito bem. Cumprimentar a mesa, queridos amigos, prazer estar aqui. E o tema que me foi dado é segurança jurídica e simplificação.
o novo ambiente para os negócios no Brasil. Eu não tenho a menor ideia do que falar sobre isso. Mas eu explico. Porque, de fato, né, eu não tenho visto na reforma tributária, nas reformas do sistema tributário, tanto do consumo como a renda, uma busca pela simplificação. Portanto, eu começo, né, dentro daquela classificação do working, né, se é policy, objetivo político de ordem prática, ou se é um principle, ou seja, efetivamente um princípio jurídico dotado de normatividade, eu começo lendo os dispositivos que ensejaram, né, a introdução desse tema, com certeza, nessa programação maravilhosa da BDF, a quem, mais uma vez, agradeço um honroso convite. Diz o parágrafo 3º do artigo 145, o Sistema Tributário Nacional deverá observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. E o parágrafo 4º, as alterações na legislação tributária buscarão atenuar efeitos regressivos. Portanto, nós precisamos refletir aqui, nesses dois dispositivos, se realmente nós tivemos a introdução de princípios jurídicos dotados de normatividade, capazes de gerar controle de constitucionalidade sobre eventuais legislações, ou se nós estamos a falar sobre objetivos políticos que devem ser direcionados ao legislador. Porque, se dotados de normatividade, só a simplificação aqui, a simplicidade, já tornaria a reforma tributária inconstitucional na sua partida, diante de tudo que nós vamos enfrentar nos próximos anos, né? Mas eu poderia ler a simplicidade como praticabilidade. Só que esse princípio já existe e, muitas vezes, a praticidade ou praticabilidade é antagônica à simplicidade. Dou um exemplo. O lançamento por homologação é resultado da praticidade, para que o contribuinte faça os seus próprios cálculos e dê à administração, atenue o trabalho da administração fazendária. Então, ele é praticidade, mas ele jamais é simplificação. Pelo contrário, as grandes controvérsias do nosso sistema surgiram muito desse afastamento do contribuinte da administração fazendária, em que ele interpreta a legislação, calcula o tributo, recolhe, e, se ele tiver fé, reza durante 5 anos para estar certo, né? Se estiver errado, multas exorbitantes são aplicadas, etc. Então, acredito eu que, quando o constituinte derivado colocou essa expressão aqui no artigo 145, não queria ele falar sobre praticidade. Também não acho que a simplicidade aqui, ou a simplicidade, tem alguma relação com a forma de tributar, porque, se tiver, me parece que prepondera sobre ela princípios então já existentes e aqui enfatizados. Vamos lembrar que no mesmo parágrafo foi introduzido a justiça tributária, que então não estava positivada, era implícita, obviamente, ao sistema, e, se nós formos decompor o conceito de justiça tributária, certamente encontraremos capacidade contributiva, isonomia, equivalência. Portanto, isso já existia no texto constitucional. Não me parece que um princípio colocado, se princípio jurídico fosse simplicidade, poderia contrapor a esses tantos princípios que então compunham o conjunto conceitual de justiça tributária, que agora também está positivado. Então, não me parece aqui a simplicidade como algo que venha determinar, por exemplo, um tributo com alíquota única, ou que venha determinar, por exemplo, um único tributo no sistema. Me parece que seria absurdo nós caminharmos para esse lado. Portanto, eu só consigo raciocinar a simplicidade aqui, não como praticidade, porque já existia, não como contraponto à justiça tributária, porque seria um contrassenso dentro do próprio texto constitucional. Eu só consigo raciocinar a simplicidade como uma composição do princípio da segurança jurídica, e aí eu parabenizo mais uma vez a belíssima programação, porque fez
o tema, induzindo a pensarmos assim. Ou seja, só é possível pensar em simplicidade no nosso sistema constitucional e exercer, eventualmente, um controle de constitucionalidade com base nesse princípio, agora positivado no artigo 145, parágrafo 3º, se e somente se a simplicidade der resultado na segurança jurídica, ou seja, em que o ordenamento jurídico seja capaz de ser transparente, em que a administração fazendária seja capaz de estar próxima, como eu comecei a dizer lá na mesa de abertura, que haja essa participação do contribuinte junto com a administração fazendária na interpretação da norma. Que o contribuinte saiba antes o que pensa a administração fazendária e que esse pensamento não traga as diversas possibilidades que levam sempre ao litígio, ao contencioso. Eu participei de uma comissão, muito honrosamente, de uma comissão formada pelo Senado Federal e pelo CNJ para buscar, infelizmente, um trabalho que foi atropelado pela reforma e ele acabou ficando um pouco paralisado. Foi relatora desse trabalho a nossa querida ministra Regina Helena Costa, em que 9 projetos de lei foram realizados, tramitam muito vagarosamente no Congresso, mas que era a reformulação do processo administrativo, do processo judicial tributário e métodos alternativos de solução de conflito e normas gerais de direito tributário. Lá nós estudamos um pouco desse princípio, de novo, não no sentido da praticidade que já existe, de criar grupos homogêneos de tributação, não no sentido da justiça tributária, porque a tributação justa é sempre mais complexa, mas no sentido da simplicidade, da transparência, da comunicação ou do elo de confiança que tem que se estabelecer contribuinte físico, e é por isso que muitas vezes, isso não é ocasional, é por isso que muitas vezes se diz que transação, mediação, arbitragem são expedientes que resultam numa boa legitimidade da tributação, porque há participação efetiva. Então, do ponto de vista da democracia, o que tem que ser estudado ao redor do mundo diante da complexidade da sociedade, é impossível você ter somente a legitimidade política, ou seja, somente o tributo aprovado em lei e está resolvido. Como os atores da relação tributária aumentaram muitos, passaram a ser muitos, múltiplos, complexos, se diz agora que, além da legitimidade política, além da legitimidade gerencial da aplicação dos recursos, do reencontro do direito tributário com o direito financeiro, deveria ou deverá haver também uma legitimidade de consentimento, no sentido da participação da sociedade na interpretação a priori da legislação, e não no sentido que é hoje, por exemplo, da homologação, que estamos todos nós sujeitos a pesadíssimas penalidades. Então, eu consigo só enxergar a simplicidade nesse viés, no viés da segurança jurídica. E aqui eu faço, nos 5 minutos que me restam, mais 2 observações sobre isso. Uma, obter dictum, porque não tem muito a ver com o tema, e a outra do próprio tema. A primeira é de que, na minha opinião, o que os parágrafos 3º e 4º criaram no artigo 145 é, sim, um núcleo mínimo que permite o controle de constitucionalidade. Por exemplo, na minha opinião, qualquer legislação hoje que estabelecer regressividade no sistema de tributação está sujeita ao controle de constitucionalidade. Basta ler o parágrafo 4º, que me parece muito claro. Ou seja, nós criamos um núcleo mínimo, não de progressividade, mas de não regressividade a partir daquele enunciado. E o segundo ponto que eu quero alertar, e esse é um ponto que me preocupa muito, me preocupa desde a aprovação da emenda constitucional, é de que nós temos uma ilusão no direito, talvez, ou nem somos nós, quem fez, não sei, enfim, de que nós vamos resolver todos os problemas através de dispositivos legais, né, através de emendas constitucionais. E é preciso entender que o mundo é muito mais complexo do que uma emenda constitucional.
É preciso entender que a simplicidade na lei não significa justiça, porque esse país é o país... Nós tivemos uma belíssima palestra aqui agora demonstrando isso. Esse país é de uma complexidade imensa. Então, termos a ilusão de que, nessa reforma do poder, a emenda constitucional e lei complementar conseguirão versar sobre todas as cadeias produtivas desse país continental é de uma ilusão quase inocente. Não conseguirão. Existem negócios, não conseguirão e não conseguirão para 2026, que nós já estamos agora no final de agosto. E o mais grave disso tudo, e que fica aqui o alerta, muito no sentido do que eu falei, de que nós temos a obrigação de lutar pelos direitos fundamentais conquistados até hoje pelos nossos mestres no direito tributário. Nós temos hoje uma mudança completa do paradigma do sistema de tributação sobre o consumo. Esses princípios se aplicam a todos, porque está no 145, mas especificamente aqui sobre o consumo, em que eu tenho a emenda constitucional, que alterou a tributação, a lei complementar e agora o regulamento, que ninguém viu, ninguém sabe, pelo menos eu não sei, mas que dizem que é enorme, que terá pouquíssimos dias para que nós possamos nos pronunciar. Ele sairá, segundo dizem, agora em setembro. Mais de 5.000 artigos. Eu não sei se... Eu ouvi falar sobre isso, né? Não sei se é verdade. Eu não tenho a menor condição de ler 5.000 artigos em uma semana. O princípio da fuga, eu vou embora. Muito bem. O que eu acho disso tudo? Nós estamos com essa ilusão criada, achando que dispositivos constitucionais e legais simples resolvem problemas complexos, resolvem problemas ou cadeias produtivas de um país continental e complexo. Não resolvem. E aí, quem resolverá? O regulamento? Mas eu volto. Pode o princípio da simplicidade ou da justiça tributária ultrapassar o princípio da legalidade? Esse é o ponto que me parece fundamental. Não pode. E aí nós já vamos ter o primeiro confronto, porque a Lei 214 não resolveu todas as situações e nem se tem a ilusão de resolver. Uma semana depois de promulgada, já havia um projeto de lei complementar para alterar a Lei 214. Essa ilusão nossa de que legislação simples resolve problema complexo vai fazer com que, mais uma vez, o princípio da legalidade seja mitigado. E essa é a minha grande preocupação, como eu coloquei na minha manifestação anterior. E essa é a grande reflexão que eu gostaria de deixar para todos nós. A simplicidade do artigo 145 anda de mãos dadas com a segurança jurídica, com a legalidade. Não pode ser um contraponto a ela, senão, de novo, nós teremos um retrocesso. Mais uma vez, meu querido amigo Brigagão e toda a diretoria da BDF, eu agradeço muitíssimo o convite de estar aqui. Muito obrigado. Ótimas palavras. Isso sem falar que a gente tem a transição junto, né? Então, já não basta o regulamento novo, a gente vai ter a transição de 10 anos com 2 ordenamentos jurídicos e não tem nenhuma trava que proíba estados, municípios, nem nada mudar a legislação que está em vigor hoje, né? Então, a gente ainda vai começar agora uma outra vida. As alíquotas do ICMS já estão subindo, regimes especiais já estão sendo cortados, incentivos estão sendo considerados. Então, a gente vai ter uma reforma chegando, espero não uma outra em paralelo, né? Mas vamos esperar para ver. Parabéns aí, Walter. Obrigada. Gláucia, querida, por favor. Boa tarde a todos, especialmente Brigagão, evento maravilhoso como sempre, super bem organizado. Eu, quando venho, me sinto entre amigos. E é tão bom, né? A gente tem um ambiente tão próximo. Acho que super importante esse tipo de iniciativa, não só para a gente discutir tecnicamente os assuntos, mas para a gente trocar, né, experiências profissionais, enfim. Muito bom estar aqui. Zabeta, meus colegas de plenário. Bom, boa tarde. Eu ontem, por coincidência, eu dei uma entrevista e o jornalista me perguntou, escuta, você é a favor ou você é contra
à reforma tributária. Aí eu falei, olha, depende. Se eu vou participar de um evento a depender da plateia e dos participantes, eu sou a favor. Dependendo da plateia e dos participantes em outro evento, eu sou contra. E por que isso? Ele deu risada. E por que isso? Porque a verdade é que a gente vai ter argumentos, tanto para um lado como para o outro. Acho que ninguém aqui tem qualquer dúvida de que alguma coisa tinha que ser feita no nosso sistema tributário, né? Ficamos quantos anos? 15 anos sem conseguir unificar o PIS e a COFINS. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. E nós vamos terminar a história sem tê-los unificado, né? Nós vamos partir para outros tributos, mas essa unificação a gente não fez. Acho que não há dúvida de que nós deveríamos fazer alguma coisa. A questão é saber o como. E a questão, talvez maior, seja saber como nós vamos implementar as mudanças que nós estamos vendo acontecer. O meu tema é sobre inovação e sobre sustentabilidade. Diferentemente do Walter, falou, eu não sei o que eu vou falar, eu poderia vir aqui falar de N coisas sobre esses valores tão relevantes para nós. Mas eu começaria, e a minha decisão foi justamente trazer alguns exemplos e gerar uma reflexão. Se efetivamente nós vamos conseguir chegar próximo ao fomento à inovação ou atingimento da sustentabilidade. Será que a gente vai conseguir? Será que tem alguma coisa que a gente pode extrair e dizer, realmente, nós vamos conseguir atingir esses objetivos? Há uma menção, como o Walter falou, expressamente a defesa do meio ambiente. Sustentabilidade passa pela defesa do meio ambiente, mas não é só isso, né? Será que nós temos outros recursos nesta legislação para dizer que, ok, nós estamos aqui de acordo, nós estamos perseguindo a sustentabilidade? Na discussão geral sobre a reforma, nós tivemos uma ênfase muito grande em 3 objetivos: simplificação, transparência e justiça fiscal. Falamos muito o risco, na minha opinião, de ter menos investimento em pesquisa e desenvolvimento. Vai acontecer isso? Eu não sei dizer, mas essa é uma possibilidade. E, no que diz respeito à inovação, quando a gente fala em simplificação,
eu acho que o próprio conceito, ele cria um espaço propício para a gente imaginar a inovação. Agora, quando a gente vê todas as alterações tecnológicas que teremos que fazer, que o poder público vai ter que fazer, eu fico me perguntando se essa inovação e se essa tecnologia vão nos ajudar mais do que vão nos atrapalhar, porque isto vai ser um enorme desafio. Todos nós aqui sabemos, vivemos o dia a dia dos nossos clientes e sabemos que, no final das contas, claro, a gente discute princípio, a gente discute conceito, mas estão todos muito preocupados com a implementação disso, né? Com o primeiro dia em que a gente vai ter que operar esse novo sistema. Então, a conclusão que eu chego é que inovação, digamos, não foi priorizado. Vamos ver se a gente vai conseguir alcançar de alguma forma. Em relação à sustentabilidade, como eu disse, há uma menção, como o Walter mencionou, há uma menção em proteção, em defesa do meio ambiente, mas sustentabilidade não se limita a isto. Aonde é que a gente pode achar, no contexto aqui da reforma, algumas iniciativas que possam nos ajudar a perseguir e alcançar a sustentabilidade? Acho que o melhor exemplo é o imposto seletivo, que justamente vem para desincentivar as externalidades negativas, e há uma menção no sentido de que ele incidiria sobre operações com impacto negativo. É um exemplo. Agora, será que nós vamos conseguir alcançar todas as situações em que esse impacto ambiental negativo efetivamente vão acontecer? Outro exemplo diz respeito à energia renovável. Nós temos incentivo à produção da energia renovável, a biocombustíveis, né? Faz todo sentido. Isso vai ajudar. Nós temos que lembrar, e falava ali com o professor Walter, né, que trouxe muito bem o aspecto do princípio da simplicidade, que, além da simplicidade, no direito tributário material, nós temos que olhar a simplicidade do direito tributário processual. E tenho dito eu que a reforma tributária não pode deixar no porão da reforma tributária o aspecto ligado ao processo administrativo tributário. Se nós temos um problema de direito tributário material ou alguns problemas que caberá ao intérprete, a todos nós aqui, descrever, nós temos um problema maior que não socorre ao direito tributário material, que é o problema do direito processual. E nesse contexto, eu trago um pouco da minha abordagem sobre tecnologia e digitalização, tanto em relação ao aspecto do direito material, envolvendo obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória, como também em relação a outros aspectos ligados ao contencioso tributário. E eu queria começar mencionando que nós estamos numa época, acho que todos nós vivemos isso e vejo isso muito nos comitês tributários que temos discutido lá na ABAT, né, são 10 comitês que tratam sobre temas variados, mas eu vejo muito a discussão sobre obrigações fiscais, principalmente acessórias. Então, nós estamos numa época já digitalizada. Nós falamos em nota fiscal eletrônica, nós falamos isso antes do IBS e da CBS. Falamos em DCTF Web, Perdicomp Web. São diversos instrumentos que as receitas estaduais e federais têm utilizado. E, nesse contexto, surge um que é extremamente importante agora nesse novo sistema tributário, que é totalmente conectado, não à obrigação tributária acessória, mas à própria configuração da obrigação tributária principal, diretamente ligada à tecnologia, que é o split payment. Eu também tenho analisado e tenho visto com certa perplexidade, mas nós não podemos deixar de notar que ele está ligado diretamente à artéria central do IBS, ou seja, se eu tiver uma falha no split payment, no método de pagamento que ele está prevendo e na maneira como ele está com a tecnologia ligando os meios de arranjo de pagamento, o contribuinte e a receita, se essa falha acontecer em algum momento, nós colocamos, sobramos todo o sistema da não cumulatividade, todo o sistema da neutralidade, tudo aquilo que se objetiva com o IBS. Então, aqui a gente já vê uma primeira importância da tecnologia no âmbito do IBS. E mais,
Se nós formos levar em consideração essa situação do IBS, hoje eu vejo com uma certa preocupação dois aspectos. Primeiro, no IBS nós temos uma concomitância entre o pagamento e o fato jurídico tributário, né? Aquele pagamento no meio subsequente não vai acontecer. Ele acontece e já tem o fato jurídico tributário. De modo que, se houver uma falha, como que o contribuinte vai ter a restituição do crédito dele imediatamente? Quanto tempo que vai demorar para uma eventual falha nesse processamento tecnológico gerar para o contribuinte o direito à restituição? Então, me parece que se no âmbito digital, já do ICMS, com nota fiscal eletrônica, da Receita Federal, com DCTF, PERD, Compwebs, FD, PIS e COFINS, né, no caso das contribuições, como que vai ficar no âmbito do IBS? Vejo eu com maior preocupação. E digo mais, vejo com preocupação também, e aqui eu quero ressaltar, um aspecto que me chama muita atenção. À medida em que nós temos uma automatização e uma digitalização cada vez maior das obrigações fiscais, das obrigações acessórias e da própria configuração do sistema de não cumulatividade agora do IBS, sobra menos espaço para a defesa do contribuinte. E aí aqui eu quero chamar a atenção para um estudo do professor Schwery, que está aqui sobre a função protetiva do lançamento, um estudo brilhante que ele publicou, né, e que mostra a importância, o contribuinte já assume pesados ônus no lançamento por homologação, de aguardar a homologação, o contribuinte espera, tem uma certa insegurança jurídica, né, nesse período que medeia entre aquilo que ele declarou e a homologação, e o lançamento, ele é um ato privativo da autoridade. Então, ele tem que esperar, e mais, com a automatização, cada vez menos tem espaço. Se nós formos lembrar que o lançamento é um procedimento administrativo, e como um procedimento administrativo, nós temos que lembrar que os atos prévios estão lá inscritos no artigo 5º e 55 da Constituição. Eu tenho um contraditório eficiente ou mínimo, mas eu tenho. A partir do momento em que isso se automatiza tanto, eu perco a possibilidade desse contraditório. Então, o contribuinte passa a ter uma função protetiva menor e uma mitigação do procedimento administrativo, além de uma chance de falha no sistema tecnológico que, se acontecer, complica, professor Walter, aquilo que já não é simples, como o senhor bem mostrou, né? Se nós já temos uma situação em relação ao split payment, em relação ao IBS, num cenário, quando eu olho para a tecnologia, eu tenho que confiar muito que essa tecnologia vai funcionar para que haja o direito do contribuinte a uma imediata compensação e, assim, garantir-se a não cumulatividade plena e a neutralidade do sistema. Essa é uma primeira observação que eu quero fazer. E, em relação às diretivas do CNJ, são diversas resoluções, o tempo aqui talvez não vai permitir, mas eu quero chamar a atenção para algumas delas, para depois concluir como que a tributação, aliás, como que a tecnologia e a digitalização se relacionam com o direito à advocacia tributária. Eu quero concluir dizendo depois duas coisas, no finalzinho. Para onde caminha o direito tributário e para onde caminha a advocacia tributária em relação à tecnologia e à digitalização? As preocupações que eu vejo. Quais são os desafios? Quais são as oportunidades? E já adianto, há muitos desafios, curvas de aprendizados, mas também há oportunidades. Não sou cético, não sou pessimista, mas olho com cautela. E acho que nós temos que olhar mesmo com cautela, porque não sou eu. O CNJ expediu uma resolução, a 355, né, deixa eu confirmar o número aqui, é isso aí, resolução 332 do CNJ de 2020, que foi ratificada em 2025 agora, com uma série de precauções que têm que ser tomadas pelas autoridades fiscais e pelas autoridades judiciais ao analisarem qualquer aspecto relativo à inteligência artificial, a aplicação da inteligência artificial no direito tributário. E aqui eu queria chamar a atenção para um ponto, a preocupação central do CNJ. A inteligência artificial é um caminho sem volta. Nós estamos vendo tanto para o Poder Judiciário quanto para o contribuinte. Nós temos resoluções do Poder Judiciário a respeito da Justiça 4.0, os núcleos de justiça, para dar eficiência, para dar tratamento que possa, por exemplo, no caso de conflito de CMS e ISS, né, a inteligência artificial permite que se faça uma padronização dos argumentos de todos os tribunais em relação a esse assunto. Então, há sim pontos favoráveis quando a gente vai analisar, por exemplo, aspectos ligados à jurimetria,
né, que permite que o contribuinte faça um estudo mais claro de todos os fundamentos que têm sido utilizados. A inteligência artificial, por exemplo, permite que haja uma conexão maior, se bem utilizado pelo advogado, ao fazer o seu prompt, né, da inteligência artificial, ou seja, a descrever aquilo com detalhe que ele quer perguntar, direcionando bem esse prompt e fazendo um storytelling, ele consegue determinar um infográfico, ele consegue passar todos os detalhes dos fundamentos utilizados em casos análogos, ele pode trabalhar melhor a questão da prova, e isso gera, por incrível que pareça, a gente pensa o seguinte, eu vou usar a inteligência artificial, eu vou ter uma despersonificação, ou uma frieza, ou um distanciamento do humano. Não. A inteligência artificial pode ser utilizada para o engajamento emocional e um alinhamento entre o advogado e o juiz, ou aquele encarregado de julgar a causa, seja no âmbito administrativo ou no âmbito judicial. E tem vários casos. Se nós formos analisar na Europa, na Holanda, por exemplo, tem tido utilizações pioneiras disso, até com exagero. Por exemplo, um caso relatado do Tribunal de Haia, numa decisão da Holanda, em que a inteligência artificial ultrapassou a linha e utilizou dados e com critérios opacos, ou seja, com critérios não explicáveis, e assim feriu o direito do contribuinte, ou na realidade o direito do indivíduo, porque fez uma discriminação àqueles que tinham ou não benefícios às creches para os seus filhos, conforme fossem eles estrangeiros ou não. E isso não é permitido pela Constituição holandesa e, portanto, feriu direitos fundamentais, porque o algoritmo daquela inteligência oficial não estava claro. E quando nós vamos trabalhar com inteligência artificial, né, pela pesquisa que eu pude fazer e pela análise do tema, nós estamos falando de dois grandes aspectos. Caixa branca, que é machine learning, e caixa preta, que é deep learning. O que significa isso? Significa que quando a inteligência artificial pode controlar o algoritmo, ser treinada, tanto para uma pesquisa de jurisprudência, para uma análise de código fiscal, de obrigações fiscais, para interpretação de jurisprudência e padronização, como eu comentei, para alocação de execuções fiscais conforme os valores das execuções ou dos processos, beneficiando em termos de tempo e utilidade o seu julgamento. Quando se controla isso, nós estamos falando de caixa branca, é a possibilidade maior da inteligência artificial ser utilizada como meio, não como fim. E sendo utilizada como meio, ela permite controle. O problema é que, em certos casos, se a inteligência artificial, e aí essa preocupação do CNJ na resolução que eu comentei, que ela não seja utilizada como caixa preta, ou seja, que ela seja sempre transparente, e aí o princípio da simplicidade que o professor Walter trouxe aqui, né, ela seja principalmente explicável. Explicável significa que não se pode deixar de mostrar quais foram os critérios utilizados na fundamentação, na triagem ou no agrupamento, que é o chamado clusterização, das informações utilizadas pela inteligência artificial, pela deep learning. Se não foi devidamente demonstrada, aí sim, nós não temos uma situação explicável. Não tendo uma situação explicável, não temos uma situação controlável. E não tendo uma situação controlável, corremos o risco de ferir a intimidade, a privacidade e outros direitos fundamentais do contribuinte. Para concluir, vejo e cataloguei aqui, depois eu posso passar pelo meu material, diversas oportunidades e diversos riscos para a advocacia tributária. Eu colocaria aqui rapidamente, só para trilhar, que está no finalzinho aqui, nós temos desafios para a advocacia. Mudança no perfil do profissional, possibilidade de trabalhar com ferramentas, como eu comentei, com a jurimetria e com outras ferramentas que dão o controle para, por exemplo, compliance fiscal. Há uma tendência a melhorar a melhoria do compliance fiscal, há uma tendência à melhoria do tempo que se gasta, mas, por outro lado, nós temos possibilidades também importantes. Curvas de aprendizado que nós temos que ter, né? A inteligência artificial pode, sim, gerar para o profissional que não a controla a obsolescência em relação à sua relação com a inteligência artificial. E eu entendo, para fechar, que a inteligência artificial ela não vem para substituir o advogado, ela não vem para assumir o seu lugar. É importante porque
o advogado e o operador do direito, e o juiz, e todos nós que somos operadores do direito, temos e teremos sempre a intuição, o senso de justiça, a ponderação, o juízo, a ponderação de valores, a possibilidade de analisar se impetramos um mandado de segurança, uma tutela de urgência, ou se fazemos a transação tributária. Isso vai continuar, mas utilizar a inteligência artificial de modo efetivo poderá ajudar bastante. A minha conclusão, acho que nós podemos e devemos continuar fortalecendo os nossos hard skills, continuar fortalecendo o aprendizado jurídico, mas devemos, acho que é um imperativo não da inteligência artificial e não da digitalização, mas do mundo moderno no qual o advogado opera, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, desenvolver outros skills. Gestão de projetos, gestão de pessoas, gestão administrativa. E não se intimidar com a inteligência artificial, mas ter a certeza que o caminho é incrementar e não diminuir o conhecimento, capacitar e continuar sempre crescendo. E agradecendo, que é o que eu faço a vocês por terem a paciência de me ouvir hoje. Muito obrigado. Gustavo, muito obrigado. Obrigada, querido. Se você for ver todos os trabalhos que estão sendo feitos, né, na reforma, a reforma tributária não fica de pé se toda aquela tecnologia que está sendo desenvolvida não efetivamente não funcionar, né? Do jeito que está todo o desenvolvimento, o SERPO, tem uma série de empresas de consultoria que estão auxiliando o grupo que está trabalhando na reforma. A tecnologia é tudo, né? São milhões, a gente ouviu, acho que 70 milhões de operações por mês vão ser feitas na reforma tributária para garantir eficiência, o crédito, o split payment, restituição, cashback, tudo junto. Então, a tecnologia está cada vez mais forte. Vamos que vamos. Ok. Dr. Paulo Caliendo, por favor. Vai sair caro, né? Mas 1.600 só agora. Bem, uma boa tarde a todos. Gostaria de comentar que, na filosofia, dizemos que o passado não existe, porque já aconteceu. Na filosofia, dizemos que o futuro não existe, porque ainda não aconteceu, que só o que existe é o presente. Eu vou pedir a licença para falar nessa palestra sobre o futuro. Eu sei que é um pouco ousado, porque nós temos tantos problemas no mundo atual, no momento atual, desde o período de transição da reforma, que vai ser duríssimo, todos os problemas decorrentes de uma reforma que foi a possível e não a ideal, mas eu me excuso com o momento para elogiar o momento da realização desse congresso e faço em nome do estimado professor Brigagão, a toda a diretoria da BDF, a presidente Bettina Gruppenmacher, e ao nosso estimado homenageado, professor Edivaldo Brito. Eu gostaria de dizer também que não há como parar o mundo. Não é possível parar o mundo para consertá-lo. Nós vamos ter que mudar o sistema tributário com o mundo em movimento. Não é como parar o mundo para que nós possamos desvendá-lo. Nós vamos ter que desvendar o futuro em movimento. Nós não vamos poder parar o mundo para estarmos prudentes e não errarmos. Nós vamos ter que enfrentar essa reforma tributária e o mundo e assumindo o risco de errarmos e feio. O que nós não podemos deixar de fazer é querer entender que o mundo e o futuro, eles vão exigir respostas de nossa parte cada vez mais difíceis. Para isso, nós teremos que ter prudência e sabedoria. Mas eu tenho certeza que uma plateia como essa, de guerreiros e guerreiras, que são acostumados a todo dia a um combate e a uma luta no direito tributário, de que nós temos as melhores pessoas para enfrentar esse novo período. Nós vamos precisar reformar o sistema tributário, não só do consumo, mas da renda, do patrimônio em movimento. Eu gostaria de dizer também que, quando nós falamos em inovação, existe um dilema
que foi nomeado por Kutter e Hans Schäfer, num livro chamado O Nó de Salomão, como um sistema em que geralmente é uma grande desconfiança. De um lado, o investidor tem medo de apresentar sua ideia temos o inventor que tem medo de apresentar sua ideia ao investidor, com medo de perdê-la. De outro, nós temos o investidor com medo de investir, com medo que o investimento não tenha resultado. No caso brasileiro, nós temos uma situação ainda mais delicada, porque há um governo envolvido nessa operação. O que nós vamos precisar é como trabalhar no futuro com esses grandes desafios. O que o Brasil precisa, no meu entendimento, é de uma tributação inteligente para o perfil que está sendo desenhado no futuro. O que se desenha no futuro é a maior revolução tecnológica que nós vamos vislumbrar. Nós enxergamos uma corrida em relação à mudança tecnológica, em que países norteados por uma locomotiva chamada inteligência artificial pretendem distribuir os fatores de produção no futuro. Nós vamos ter a maior transformação de fatores de produção nos próximos anos e o Brasil está no meio disso. Qual a situação da nossa indústria neste momento? Ela vive num momento de complexidade fiscal, custo industrial elevado e baixa produtividade. Esse sistema ocasionou a maior desindustrialização no Brasil na sua história, que vem desde 1988, e eu debito, não há tempo para explicar, ao modelo tributário existente antes da emenda constitucional 132. O que promete a reforma tributária? Simplificação, transparência e integração tecnológica. Eu não sei se esses elementos irão se confirmar, e aí eu me somo às observações dos colegas anteriores. Mas o que nós precisamos é de atração de investimentos, capacidade exportadora e integração com as cadeias globais. Na minha opinião, uma reforma tributária que cria um imposto que é utilizado na grande maioria dos países do mundo, que é utilizado pela grande maioria das nações que são as nossas competidoras, está nesse caminho. O imposto sobre consumo, que segue uma lógica da OCDE, está neste caminho. O imposto que segue uma lógica capaz de explicação mais simples do que uma quantidade imensa de impostos compartilhados ou tributos compartilhados, está no caminho. O que não significa que nós teremos um momento ou uma situação absolutamente tranquila. Pelo contrário, os próximos anos serão duríssimos. Como que nós vamos enfrentar este novo futuro? E qual futuro é esse? O futuro, sem olhar para o presente e sem olhar para o passado, o futuro nos traz algumas palavras que eu tenho escutado com muita frequência na PUC e no Tecnopuc. A primeira expressão que eu tenho escutado com cada vez maior frequência nem é inteligência artificial. Não é inteligência artificial generativa. Não é nem robótica. A expressão mais utilizada por aqueles com quem eu tenho convivido se chama Deep Tech, que é a fusão entre inteligência artificial, robótica e sistemas flexíveis. Este modelo, que se traduz em portos automatizados, fábricas automatizadas sem presença humana, representa um completo desafio a uma sociedade formada em indústrias do século XX e, quiçá, talvez do século XIX. Este desafio num país que não atingiu o desenvolvimento pleno e nem o desenvolvimento industrial pleno são um desafio ao nosso tecido social e, por que não dizer, institucional. Será um período de uso intensivo de tecnologias avançadas, numa proporção que ainda não conhecemos,
a não ser pela leitura de alguns livros. O que nós precisamos do ponto de vista tributário como instrumento para auxiliar e não para bloquear o futuro? Incentivos direcionados. Não mais incentivos fiscais, como nós atribuímos de forma solta e sem determinado resultado analisado e comprovado ou registrado, mas nós vamos precisar de resultados direcionados, comprovados e com impacto mensurável. Isso, em tempos de bancos de dados amplos, de Big Data, de uso de geometria, de inteligência artificial, se torna cada vez mais factível. Nós vamos precisar daquilo que a professora Mariana Cor tem estudado há muito tempo, que é a neutralidade, e como estabelecer de modo profundo a neutralidade nesse novo modelo. Nós vamos precisar atrair e muito o capital para esse país, mas principalmente nós vamos precisar incentivar com que o capital existente não tenha medo de apresentar suas ideias ou de investir em novas ideias, porque existe um Estado que cria bloqueios e insegurança ao investimento. Nós vamos precisar, neste novo período, repensar um pouco o nosso sistema tributário. E eu creio que há uma oportunidade clara ao Brasil. Apesar de todos os desajustes geopolíticos que o país passa, eu creio que o Brasil está num momento de aproveitamento profundo desse modelo. E isso se dá não só porque nós estamos deitados em berço esplêndido, com commodities, minerais e assim por diante, mas porque nós temos a capacidade de transformar algo fundamental na estrutura produtiva mundial, que é único no mundo. Se nós pensarmos na Coreia do Sul, ou na Holanda, ou na Alemanha, nós temos algo muito diferenciado. Nós podemos deixar de ser uma fazenda exportadora, na expressão pejorativa, apesar de nós sabermos que o agro é extremamente tecnológico, e nós podemos trazer para a porta da fazenda ou da produção a melhor tecnologia e levar o produto ao mercado internacional em melhor qualidade. O que nos falta essencialmente, e eu falo isso do ponto de vista de um gaúcho que mora no extremo sul, na antiga província de São Pedro, longe da capital e dos grandes investidores de São Paulo, Rio de Janeiro, do Sudeste. O que um Estado, a periferia, na sua história, estimado Clélio, tem a receber com uma reforma tributária? Bem, nós estamos muito longe. Mas o desafio do Rio Grande do Sul, que não tem mais caixa fiscal para dar incentivos fiscais, é simplesmente estabelecer logística e qualidade de investimento na sua mão de obra, no seu capital humano, para atração de novos investimentos. A Coreia do Sul fica no extremo desse planeta, mas consegue entregar ao Brasil produtos e mercadorias em competição que são sofríveis do ponto de vista dos nossos investidores. Nós precisamos mudar completamente a infraestrutura no Brasil, com investimentos pesadíssimos que nós necessitamos nesse país, numa revolução de investimentos. Eu gostaria também de mencionar que nós precisamos entender que, como eu aprendi com o professor Paulo de Barros Carvalho, a regra matriz de incidência, ela nos orienta, enquanto doutrinadores, enquanto estudiosos, de modo claro. Mas como já ensinou a professora Melissa Castello, no seu livro sobre o IVA, na economia digital, o novo modelo que nós enfrentaremos apresenta algumas características diferenciadas. O aspecto material se desmaterializou. O aspecto territorial da regra matriz se desterritorializou. O aspecto quantitativo se transformou em moeda digital, em cripto. O aspecto pessoal tem um novo sujeito, que se chama agente artificial. Os aspectos todos foram alterados, e mesmo o tempo. Nós
precisamos, nos ombros do professor Paulo de Barros Carvalho, reler a regra matriz de incidência tributária nesse novo modelo. Por fim, eu gostaria de dizer que o direito deve muito ao Rio de Janeiro. É aqui no Rio de Janeiro que nós tivemos grandes debates, via BDF. Nós tivemos aqui discussões sobre a emenda constitucional 1865, que fizeram a reforma do sistema que nós tivemos. Gerações inteiras de tributaristas vieram aqui. E nesse palco sagrado da BDF, nós temos a oportunidade de refletir novamente sobre essas questões. E eles vieram em momentos dificílimos ao Rio de Janeiro. E agora eu entendo por quê. Olhando aqui a paisagem do Rio de Janeiro, não tem como negar de vir aqui. Mas que sejamos, portanto, abençoados nas nossas decisões, porque nós vamos precisar de muita prudência e sabedoria para os anos que virão nessa competição que será feroz e em tempos muito difíceis. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, doutor Paulo. Bom ouvir palavras de incentivo, né? E de bons ventos, né? Mariane, querida, por favor. Alô? Oi. Boa tarde. Obrigada pelo convite. A gente está falando aqui sobre tributação e desenvolvimento econômico, e o meu recorte é tributação e geopolítica, desafios e oportunidades. A gente costuma dizer, né, que nos momentos de crise, a gente tem duas opções, né? Uma é sofrer as consequências da crise, e a outra é você identificar as oportunidades. Eu tenho o privilégio de participar do Conselho Global da ICC, que é a International Chamber of Commerce, é a Corte de Arbitragem de Paris. E nesse conselho eu convivo com pessoas do mundo inteiro, então a gente acompanha todos os temas mais recentes que afetam, né, o globo de uma forma geral, e com um principal pilar, que é o do comércio exterior. A ICC tem como uma de suas missões ser os mercadores da paz, né, os Merchants of Peace, porque quando ela foi criada, que foi no pós-guerra, a visão era de que o comércio internacional tinha o poder de trazer os povos, as nações, para um lugar comum, por meio de uma ferramenta muito poderosa para o próprio desenvolvimento econômico e social, que é o comércio internacional. Então, que, daquela forma, você poderia tanto ajudar os países que sofreram as consequências da guerra a se reconstruírem, e, ao mesmo tempo, de reuni-los de alguma forma, né? E evoluímos, ao longo dos anos, ao passo de hoje estarmos onde estamos, com diversos países que já estiveram em guerras terríveis, negociando, investindo, mas, infelizmente, mais recentemente, chegamos aqui num novo ciclo, no qual as guerras retomaram, ou, obviamente, algumas guerras continuavam existindo, mas um protagonismo maior das guerras, né, dentro do nosso cenário internacional, inclusive impactando e afetando o próprio tema do comércio, dos negócios, dos investimentos. Some-se a isso, né, a própria questão da política, da polarização, quer seja no campo da rivalidade Estados Unidos e China, lutando aí pelo protagonismo e hegemonia nesse cenário internacional, quer seja também as consequências das medidas unilaterais no tema do comércio internacional, principalmente do lado dos Estados Unidos, que tem movimentado todo esse jogo nesse cenário. A própria disrupção tecnológica também, bastante comentado aqui, que colocou, né, todas as empresas e todos os cidadãos e todos os governos num lugar de extremo desconforto pela incerteza, pela velocidade dos acontecimentos. E aí vem a pergunta, né? Onde o Brasil se coloca dentro desse jogo? Quando a gente pensa em estratégia e protagonismo,
basicamente, o que a gente está dizendo é que nós devemos ter uma visão, que nesse jogo deveria ser de entender quais são os diferenciais e as fortalezas do nosso país, para que a gente possa, então, jogar esse jogo dentro de um tabuleiro que está sendo redesenhado. Então, muito provavelmente, o que a gente tinha já não funciona mais, assim como não tem funcionado para todos os outros países. Então, todo mundo está procurando ali o seu novo lugar ao sol. E, no nosso caso, que eu tenho ouvido em diversos fóruns, é que o Brasil, sim, tem diversos atrativos. A falar, né, da questão da própria guerra e do jogo geopolítico, o Brasil goza dessa posição de ser um país amigo, né, um país amigo de todos. É um país que não está em guerra, que não está envolvido em nenhuma guerra, e que, mesmo nos jogos de negociações, das relações internacionais, sempre se colocou no campo diplomático como um país neutro. Então, isso nos traz um desafio, na medida em que, hoje, as palavras que são muito utilizadas são o do nearshoring e do friendshoring, ou seja, os países mais fortes tentando atrair cada vez mais aliados para o seu lado, e, consequentemente, o Brasil tem sido desafiado, né, para se unir a um lado ou ao outro lado. Mas, por outro lado, a nossa história mostra que nós temos, sim, capacidade de nos mantermos neutros para utilizar, em nosso benefício, as discussões e também as oportunidades que nos favorecem. É um grande desafio. Nós não sabemos ainda por quanto tempo nós conseguiremos estar neutros, mas, por outro lado, se falava muito também do primeiro passo, né? Então, para que lado o Brasil deve ir? E o Brasil se manteve neutro. Os Estados Unidos, na verdade, deu um primeiro passo, que foi contra, né, o nosso país. Então, qualquer contramedida hoje do Brasil, na verdade, é uma contramedida que foi provocada por uma outra parte, né, e não como um primeiro passo do Brasil. Então, ainda assim, a nossa posição é confortável, porque eu posso fazer algumas coisas, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, que, se eu não ultrapassar, né, alguns limites, né, se eu não usar um remédio mais forte do que o necessário, eu ainda estou no campo diplomático numa situação favorável. Mas, ainda assim, podendo escolher, né, qual o jogo que me cabe. Quando a gente fala de comércio internacional e, então, o protagonismo do Brasil, a gente está falando de indústrias fortes que nós temos. Então, apesar de todos os desafios, e concordo com o que Paulo disse sobre o enfraquecimento, né, da nossa indústria, mas, por outro lado, até pelos acontecimentos recentes com os Estados Unidos, a gente percebeu que os Estados Unidos tiveram que recuar. Por quê? A gente tem uma indústria como a Embraer, extremamente forte. A gente tem uma indústria exportadora no agro, quer seja nos minérios, no aço, que realmente, café, enfim, outros produtos que nos colocam numa situação de, poxa, se vocês não querem jogar conosco, as indústrias de vocês também serão prejudicadas, né? Então, isso, obviamente, não é uma verdade para todas as nossas empresas, mas, em alguns setores, a gente ainda tem uma fortaleza muito grande. E no agro, em toda a parte de energia e recursos naturais, com certeza. A gente tem um território muito vasto, a gente tem um clima muito favorável. Então, no campo, por exemplo, de energias renováveis, e considerando também que hoje o jogo ainda né, com alguns tropeços e percalços, mas ainda é de uma busca pela sustentabilidade, né, de uma diminuição de carbono. Então, medidas, né, por exemplo, como as da Europa, que provocam os países que exportam para a Europa a terem uma economia mais sustentável, nos favorece, né? Nós temos diversas empresas no Brasil, inclusive, que são carbono neutro. Então, na medida em que a gente tem essa possibilidade de termos produtos mais sustentáveis, sim, a gente se coloca numa posição mais vantajosa. Do ponto de vista de tecnologia, a gente tem, por um lado, um mercado consumidor enorme. Então, nosso país é um país com uma população gigante, que interessa demais as big techs, uma população jovem,
uma população ávida pelas novidades. Então, hoje somos um grande mercado e um dos principais mercados para muitos países, quando a gente fala de consumo de tecnologia. E já no campo de AI, o próprio governo brasileiro tem uma estratégia que leva em conta o nosso potencial, talvez não necessariamente de competir com as big techs, por exemplo, no desenvolvimento de uma LLM própria, mas por que não? Isso é possível também, considerando o conhecimento específico que nós temos da nossa cultura, do nosso país, das nossas pessoas, e conteúdos que são muito próprios aqui do Brasil, mas também do nosso potencial, por exemplo, no campo dos data centers. Isso é bem polêmico, né? Tem muita gente que diz que este tipo de investimento talvez não seja o melhor, por diversas razões, mas a gente tem as condições básicas de infraestrutura, de tamanho, de energia, que nos permitem avançar por esse lado também. Enfim, atrativos temos diversos. O que nós temos que fazer é construir essa ponte entre as nossas estratégias tributárias, a nossa política tributária e essas oportunidades que nós temos. E esses campos são diversos. Então, a gente está falando de um ingresso do Brasil na OCDE, que, com certeza, nos colocaria num nível completamente diferente quando a gente fala do tema, por exemplo, dos investimentos estrangeiros, regras, né, mais harmônicas, demos alguns passos, inclusive com preços de transferência, e agora, né, regras de tributação mínima que vão nessa direção, mas a gente, com certeza, ainda tem um grande caminho a ser percorrido. A nossa rede de tratados para evitar a dupla tributação, que também é uma rede ainda muito tímida. A nossa rede de acordos internacionais de comércio, Mercosul com a Europa, então, não só Brasil, acordos bilaterais, mas acordos regionais e multilaterais que podem nos ajudar também, mas é importante que a gente tenha esse protagonismo. Falamos muito aqui dos benefícios, dos incentivos intencionais, direcionados para esses setores, para essas indústrias, que, de fato, não só precisam de ajuda, mas que podem levar o Brasil para um outro patamar. É isso. Obrigada. Parabéns, querida. Bom, gente, pelo avançado da hora aqui, a gente já tem o próximo painel. Queria agradecer e parabenizar aqui todos os palestrantes. Foi muito produtivo, muito rico. E encerro aqui o nosso painel. Muito obrigada a todos.